Obrigado. Um minutinho. Obrigado, boa noite a todos. Tudo bem? Agradeço a presença de todos que estão prestigiando o segundo simpósio de Direito Tributário da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. Nós ficamos muito lisonjeados com a sua presença. Gostaria também de cumprimentar as doutoras a qual farão parte desse painel, doutora Aleph Matos, doutora Fabiana Barroso e doutora Márcia Reina, né? O nosso painel, o último painel do dia, né? Hoje nós tivemos 2 painéis durante o dia, este é o último painel, e está contendo investimentos e incentivos fiscais na proteção ao meio ambiente, certo? Nós sabemos que, com o decorrer dos anos, cada vez mais se trata, vem à tona esse tema meio ambiente, preservação, né, fiscalização do meio ambiente. Nós sabemos que é um tema que está ainda mais agora, nesses últimos tempos, muito em evidência, né? E nós viemos trazer a importância desse debate aqui sobre incentivos fiscais, sobre investimentos fiscais, para um equilíbrio, para uma proteção. E, através da tributação, nós podemos conseguir esse objetivo. Nós podemos ver aí que é uma forma eficiente, uma forma de fazer com que as pessoas possam aderir a esse pensamento de proteção. Quem que não quer pagar menos tributo? Quem que não quer ser agraciado em pagar menos tributo? Então, através desse incentivo, que nós podemos, através da tributação, nós podemos incentivar a proteção ao meio ambiente. Eu trago agora aqui uma breve introdução sobre o nosso primeiro tema, que vai tratar sobre a carga tributária dos canudos de plásticos e canudos ecológicos, né? Nós sabemos que milhões, milhares de canudos de plástico estão a todo dia, a todo momento, sendo produzidos, sendo consumidos, né, no Brasil. E nós sabemos que o Brasil não tem condições de, por ser um canudo reciclável, o Brasil não tem condições de reciclar todos os canudos que é colocado no mercado. Nós sabemos disso. E daí a necessidade de nós criarmos mecanismos, nós criarmos fontes para que haja uma solução sustentável, né? Nós sabemos aí que, recentemente eu estive pesquisando e eu acompanhei um documentário sobre as tartarugas marinhas. Essas tartarugas, elas, ao inalar esse canudo, elas chegam a morrer. Por quê? Porque esse canudo entra nas vias respiratórias delas, e elas não conseguem mais respirar, elas não têm mais oxigênio e elas acabam falecendo. E alguns grupos de biólogos, de pesquisadores, muitas vezes, quando encontram essas tartarugas, já em estado bem debilitado. Daí para você ver a importância de nós nos preocuparmos com os incentivos na proteção ao meio ambiente, né, através da tributação. Nós vamos tratar também aqui nesse painel sobre a carga tributária nos absorventes higiênicos, né? Nós sabemos que, como eu falei, nós vamos conseguir motivar para que novas tecnologias, para que novos meios sejam criados. Nós sabemos aí, uma breve pesquisa que eu fiz, que no Brasil, a mulher, em toda a seu ciclo menstrual, ela consome cerca de 10 mil absorventes, né? A doutora Fabiana vai tratar sobre isso mais profundamente. Ela consome, ela usa cerca de 10 mil absorventes. Aí você multiplica esses 10 mil absorventes aí por milhares de mulheres, né? Nós não temos condição nenhuma em fazer uma reciclagem, dar um tratamento, e esse resíduo acaba indo parar nos lixões, nos rios, nos mares, e comprometem, sim, ecologicamente, o nosso meio ambiente. Por fim, nós iremos tratar dos incentivos, né? Dos incentivos fiscais para a proteção. Nós iremos falar especificamente uma forma, um meio, um mecanismo que nós podemos criar através da tributação para que diminuímos esses impactos, essas sequelas ao meio ambiente, certo? E aqui eu convido agora para
tratar sobre o nosso primeiro tema a doutora Aleph Matos, né? Ela que é advogada, especialista em direito tributário, ela é secretária-geral da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas, ela é coordenadora da subcomissão científica da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas, ela é sócia fundadora da Conexão Tributária, ela é membro efetivo da comissão, certo? E ela vai tratar sobre o tema carga tributária dos canudos plásticos e ecológicos. Doutora Aleph, só tem 15 minutos para nos agraciar com a sua palestra. Obrigada, doutora Alcinei. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar presente aqui e fazer parte desse time de palestrantes do segundo simpósio de Direito Tributário. É uma honra. Eu quero aqui agradecer ao doutor Alcinei, presidente de mesa, pela apresentação, pela introdução do tema. Muito obrigada, doutora Alcinei. E eu não posso deixar de saudar as minhas companheiras de painel, que muito me honra dividir esse painel com vocês, colegas de comissão, doutora Fabiana Barroso, doutora Márcia Regina. É uma honra partilhar esse painel com vocês. Meu boa noite a todos. A mim coube falar sobre a carga tributária dos canudos plásticos e ecológicos, canudos recicláveis. E por que essa temática é tão importante? A doutora Alcinei fez uma introdução ao tema e é necessário expor algumas problemáticas do canudo plástico. Cerca de 4% do lixo plástico no mundo corresponde aos canudos plásticos. Além disso, cada canudo leva centenas de anos para se decompor no meio ambiente. E como o presidente de mesa falou, realmente nós, no Brasil e, na verdade, no mundo, não há uma política capaz, né, e incentivos capazes de retirar todo o conteúdo de canudo plástico que já está poluindo o meio ambiente. Por quê? Porque as medidas ainda são insatisfatórias. E para isso que esse painel surgiu, para fomentar em todos nós uma melhor consciência de direito tributário ambiental e, quem sabe, a partir das nossas condutas enquanto operadores do direito, enquanto estudantes do direito, enquanto advogados, a partir das nossas condutas, nós também possamos contribuir para essa efetividade do direito tributário ambiental. Então, estudos também apontam que 90% de toda a fauna aquática do mundo já consumiu, já ingeriu o canudo plástico. É um número extremamente absurdo. E o doutor Alcinei também mencionou a questão das tartarugas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, ao menos nesses vídeos, e isso é muito propagado também em jornais, falando sobre o tão grave que o canudo plástico faz às tartarugas e, na verdade, a toda a fauna. O doutor Ângelo, hoje, no painel anterior, ele mencionou algo muito importante que nós precisamos ter em mente, que o meio ambiente não é só a floresta, não é só os mares, os rios. O meio ambiente é o meio em que vivemos. Então, impacta diretamente toda a degradação a todos nós. Ah, tudo bem, Aleph. Então, por que falar de tributação quanto aos canudos plásticos, quanto aos canudos ecológicos? Porque a tributação, ela tem o condão de estimular e de desestimular condutas. A partir do momento em que é aumentado a carga tributária ou diminuída a carga tributária, vai estar se fazendo o quê? Estimulando ou desestimulando condutas que podem agredir ou não o meio ambiente, podem impactar de forma maior ou menor o meio ambiente. Então, por isso, eu costumo falar que o direito tributário, ele passeia por todos os ramos do direito, porque todos nós, em todas as fases da vida, estamos sujeitos à tributação. Então, por isso,
cabe a nós, e esse simpósio, esse painel específico trouxe aqui justamente isso, para nos fazer lembrar que nós também temos responsabilidade quanto a essa conduta. Porque também foi falado ontem e hoje sobre o direito fundamental ambiental. Bem de uso comum do povo, trazido pela nossa Constituição Federal, em que todos nós precisamos preservar para o quê? Para as futuras gerações. Nós precisamos também ter em mente que nós não temos um mundo reserva. Não existe um outro planeta Terra em que nós não precisamos cuidar desse porque temos o reserva ali. Não. E na questão da tributação, é necessário nós observarmos alguns pontos. Então, feito essa primeira análise e trazida aqui para a gente essa importância de falar sobre o tema, eu preciso te falar que países na Europa já aboliram canudos plásticos e incentivam o consumo de canudos recicláveis. Daí surgiram diversos conceitos, canudos biodegradáveis, feitos com materiais comestíveis, feitos com bambu, com palha de trigo, canudos de alumínio. Já tem uma infinidade de produtos no mercado. E aqui para o Brasil? Aqui nós temos alguns locais que já existe legislação própria, e aqui eu posso citar Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Outros locais ainda estão em processo legislativo. As leis ainda não foram aprovadas. Mas eu cito aqui o município do Rio de Janeiro, pela Lei 6.384 de 2018. Essa lei, ela proíbe que lanchonetes, bares similares no Rio de Janeiro, ambulantes, forneçam canudos plásticos aos seus consumidores e obriga que esses estabelecimentos forneçam canudos biodegradáveis ou recicláveis para os seus clientes. E essa conduta do município do Rio de Janeiro é o quê? É justamente estimulando a preservação, o consumo de um produto que vai beneficiar o meio ambiente. A contrário senso, vai desestimular o consumo o quê? Do canudo prejudicial, o canudo plástico. Por quê? Porque a partir do momento em que esses estabelecimentos forem autuados, caso esteja fornecendo de forma irregular o canudo plástico, vai coibir que esses estabelecimentos propaguem, então, esse produto. Então, esse é só um dos exemplos. Um outro ponto que também precisa ser dito, que empresários começaram a perceber, diante dessas legislações, que havia um novo mercado para se trabalhar. Qual mercado? O mercado de introduzir esses produtos que substituem os canudos plásticos. Então, começaram a surgir aqui no nosso país os canudos de alumínio, os canudos de bambu, os canudos de papel, de macarrão. E, por conta disso, os empresários e empresas começaram a observar que havia incidência de carga tributária na produção até chegar ao produto final. E começaram a haver várias consultas junto à Fazenda, junto à Receita, para verificar que se havia possibilidade, né, de incentivar mais, haver mais incentivos fiscais, haver uma análise melhor, já que os produtos beneficiam o meio ambiente. E daí surge primeiro a gente saber de uma situação. NCM, guarda essa sigla para você. É a nomenclatura comum do Mercosul. NCM é a base de informação do IPI e do Imposto de Importação. O NCM é o instrumento que vai identificar e vai codificar cada produto utilizado pelas administrações tributárias. O que é isso? Há uma lista e há código e a especificação de cada produto. Por que isso é importante? Porque permite que a administração tributária possa analisar se o produto
qual produto está sendo incluso no mercado e qual o potencial degradador daquele produto. Dessa forma, vai haver análise se vai incidir maior carga tributária ou menor carga tributária, se vai haver ou não incentivos fiscais para aquele produto. E aqui, falando dos canudos plásticos, ele está inserido no Código 39.17.32.90 e a nomenclatura dele é canudos plásticos para solver líquidos. E aí, por que eu te falo isso? Porque, trazendo aqui para a nossa prática, ano passado, houve uma consulta perante a Fazenda de São Paulo, uma empresa fez uma consulta na Fazenda de São Paulo, buscando algumas situações. O que aconteceu? Essa empresa, ela tem atividade de embalagens metálicas de alumínio. E ela mencionou nessa consulta que ela tem o intuito de promover um meio ambiente, de trazer produtos, né, menos degradantes ao meio ambiente, e que por isso estaria, então, inserindo no mercado um novo produto, que seria o canudo biodegradável feito de massa de sêmola, a massa de macarrão. E falou ainda que os produtos eram adquiridos no estado de Minas Gerais, o fabricante era de Minas Gerais, e a empresa comprava para fazer a embalagem, o empacotamento e todo o resto da produção em São Paulo. E que por se tratar de empresas de produtos que estariam inclusos no NMC 1902, que era correspondente à massa de sêmola, ela estaria então sujeita à substituição tributária pela legislação de São Paulo. E o que acontece? A empresa, ela justificou que por ser um produto novo no mercado, por ser um produto que não estaria agredindo o meio ambiente, colocou todas as justificativas para quê? Para perguntar, e já induzindo, né, na verdade, tentando ali promover se não estaria sujeita à substituição tributária. Percebam a importância de observar o NMC. E a consulta, eu vou até falar para vocês, caso vocês queiram depois pesquisar, porque a resposta a essa consulta foi bem detalhada. Então, a resposta à consulta é 18939 de 2019. Depois você pode pesquisar e verificar os detalhes, mas em suma o que acontece? A Fazenda respondeu que pela nomenclatura lá da NMC, não estaria incluso o produto no regime de substituição tributária lá em São Paulo. Por quê? Porque não se tratava de massa de sêmola cozida ou pré-cozida, como está na nomenclatura 1902, e que, portanto, a empresa não estaria. E tá, tudo bem. Então, por que isso foi importante para a empresa, essa resposta? A partir dessa resposta, a empresa pôde fazer todo o seu planejamento. Porque já que não iria incidir a substituição tributária, percebam que a empresa agora tem informações suficientes para saber quanto vai custar cada etapa da produção até o valor do produto. Até onde vai ser viável ela fornecer esse produto no mercado. Então, gente, o que eu quero nesse painel é fomentar você a curiosidade de saber que o direito tributário, ele necessita ser usado como medida para estimular práticas de conservação ao meio ambiente, concedendo incentivos fiscais que são imprescindíveis para a concretização dessa preservação. Sem os incentivos fiscais, torna-se muito mais difícil essa prática. Então, o que eu quero aqui deixar como um recado é que você possa sentir essa necessidade de se aprofundar no tema, de ser um agente modificante dessa situação. Mesmo que ainda não tenhamos um direito tributário ambiental efetivo, cabe a nós começarmos a estudar, a levantar teses, a promover consultas para fazer com que o meio ambiente, o direito tributário também possa atuar nessa questão ambiental. E aqui, se você já deixo, sei que já estou encerrando a minha fala,
E eu deixo aqui para você, caso você queira interagir comigo e também debater sobre o tema, a minha rede social do momento, Instagram, @Aleph_MatosADV. Se você quiser, podemos interagir por lá também, ou pelo Instagram da comissão, estou sempre lá comentando. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão presentes aqui, a você que está ouvindo depois gravado, agradecer a oportunidade à Comissão de Direito Tributário de participar de um evento tão valoroso como esse. E eu já deixo a palavra ao nosso presidente de mesa, doutor Alcinei. Muito bom aí a palestra da doutora Aleph, né? Muito esclarecedora, né? Caso haja alguma dúvida, ela já deixou aí o direct dela, pode entrar em contato com a comissão, tá bom? Mas eu creio que com essa explicação aí, doutora, as dúvidas são mínimas, né? E agora nós vamos para o nosso segundo tema do nosso painel, né? Que é carga tributária dos absorventes higiênicos, calcinhas menstruais e coletores menstruais. E eu convido a doutora Fabiana Barroso, ela que é advogada, sócia gestora da Barroso Galvão e Advogados Associados, especialista em direito tributário, MBA em gestão tributária na Zona Franca de Manaus, professora de prática tributária, professora de direito tributário da UFAM, secretária-geral da Comissão de Relações Internacionais da OAB Amazonas, coordenadora da Subcomissão de Planejamento Tributário da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas, membro efetivo da Comissão de Direito Tributário. Doutora Fabiana, agora é com a senhora. Fique à vontade, a senhorita tem 15 minutos aí para nos agraciar também com esse tema. Senhoras e senhores, boa noite. Que honra, gente. Alcinei, você me deixou lisonjeada com essa apresentação. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer primeiro aos meus colegas da Comissão de Direito Tributário pela oportunidade de estar participando do segundo simpósio de Direito Tributário do Amazonas. Tive o prazer também de participar do primeiro e espero estar participando das próximas edições. E eu acredito que o tema escolhido para esse ano não poderia ter sido mais assertivo. O direito ambiental, ele tem sido matéria de estudo e, como nós sabemos, como estudantes que somos, eternos estudantes, o direito tributário, ele também se relaciona com o direito ambiental, assim como outras áreas do direito. Afinal de contas, nós temos que o quê? Buscar a justiça fiscal. E a ideia de justiça fiscal é bem ampla e vai abranger, inclusive, possibilidades de incentivos fiscais especiais para desenvolvimento e algumas outras coisinhas, mas isso já não é meu assunto. O meu assunto, ele é um tanto quanto polêmico, mas eu não diria polêmico por ser algo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Mas a gente normalmente não para pensar muito nisso. A menstruação da mulher é vista como um tabu dentro da sociedade, nós sabemos disso. Mas nós nunca paramos para pensar, pelo menos eu enquanto mulher, o quanto que a gente gasta com esses absorventes higiênicos. E se realmente, de fato, eles fazem bem para a nossa saúde. Se existe, por exemplo, uma alternativa mais sustentável, porque a gente sabe que esses absorventes higiênicos, no geral, eles têm um descarte direto para o lixão ou para aterro, então é um volume muito grande de lixo, que demora a ser decomposto. E, enfim, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Eu vou passar... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Alguém sinaliza para mim, por favor? Beleza. Vou pular a apresentação, porque a doutora Alcinei fez isso de forma precisa. Muito obrigada, doutor. Gente, conteúdo programático. Sim, eu vou ter que fazer essa relação de tributação e gênero, que vai ser muito importante, até para porque a gente vai precisar entrar em umas questões um pouquinho mais delicadas, mas eu prometo para vocês que vai valer a pena. O intuito aqui é o quê? Introduzir esse assunto para você, criar uma reflexão de fato e trazer essa discussão para o Brasil, porque lá fora isso já é bem comum. Bem, vou falar sobre tributação em gênero, como que surgiram os absorventes descartáveis, se é acessível esse tipo de absorvente para todas as mulheres, a tributação desses itens femininos, a questão ambiental em si, algumas alternativas e a tecnologia envolvendo, enfim, essas alternativas e as minhas considerações finais.
Gente, tributação e gênero, acho que é uma coisa que a gente não para muito para pensar, né? Porque, afinal de contas, quando a gente pensa na tributação, nós pensamos o quê? Que, teoricamente, todos os contribuintes eles estão aí iguais, e homens e mulheres, dependendo de suas características pessoais em relação à renda ou outras coisinhas, vão ter ali uma carga tributária diferenciada. Mas vocês já pararam para pensar que existem produtos femininos que só literalmente as mulheres consomem. E é justamente o caso dos absorventes e calcinhas menstruais, outras opções que a gente vai ver ali para frente. E por que isso vem ser uma questão de gênero, Fabiana? Porque a partir do momento em que nós sofremos uma tributação sobre um item que é essencial para a manutenção da nossa saúde íntima e também para a nossa existência de forma digna, nós estamos sendo tributados de uma forma desigual. E a partir do momento que você passa para analisar isso de uma maneira um pouco mais ampla, você vai verificar que, no final das contas, a mulher acaba sendo tributada pelo gênero dela. Afinal das contas, os homens não têm esse tipo de gasto com os anos. Mas isso, assim, eu não estou querendo criar polêmica, pelo amor de Deus, gente. Calma. Vai ficar um pouco mais claro daqui para frente. Vamos lá. De onde que surgiram os absorventes, esses absorventes descartáveis que nós conhecemos, né? Bem, eles surgiram no Brasil no ano de 1930. Antes disso, as mulheres normalmente usavam pedaços de pano para conseguir ali controlar o seu ciclo menstrual, ou às vezes até ficavam de cama, porque, enfim, não era uma coisa muito comentada, a menstruação era vista como uma questão pecaminosa. Mas, assim, nos anos 50 foi quando esse negócio popularizou. Realmente, a maioria das mulheres passaram a ter acesso a diversos modelos, porque a tecnologia foi avançando com isso. Então, foi desenvolvendo protetores diários, absorventes específicos para fluxos noturnos, que são mais intensos, pós-parto, e cada consumidora poderia fazer a escolha de acordo com sua preferência pessoal, né? Uma coisa que é realmente bem particular do público feminino. Mas, assim, esses absorventes, eles são acessíveis para todas as mulheres? E eu vou falar para vocês que, infelizmente, não. E por que, Fabiana, infelizmente, não? Eu trouxe aqui para vocês os dados. E essa pesquisa aqui, ela foi publicada recentemente na revista Marie Claire. E ela foi feita pela Sempre Livre. Ela chegou à conclusão de que 26% das meninas em idade escolar, ainda de 15, 16, 17 anos, não têm acesso a absorventes no país. Isso acontece também com várias mulheres no mundo. Mas aqui no nosso território nacional, nós vamos ter uma realidade um pouco mais dura, porque a gente vai ter que enquadrar também aí a população feminina carcerária, que não tem acesso a esses produtos de higiene. E aí vai ser desenvolvido dentro dessa pesquisa um termo chamado pobreza menstrual ou precariedade menstrual, que seria a falta de acesso a esses produtos de higiene, né? E, gente, essa situação é muito séria mesmo, porque acaba afastando, por exemplo, essas garotas da sala de aula. Se essas meninas que estão em situações periféricas não têm acesso a um item básico de higiene, elas deixam de ir para a escola durante o período que elas ficam menstruadas. Então, vocês já imaginam que a situação é complicada. Para a gente que tem uma fonte de renda bacana, a gente consegue comprar isso todo mês, tudo certinho, mas imagina para vocês uma pessoa, uma garota, que mora numa região periférica, que tem que ajudar com o trabalho doméstico, às vezes que já é mãe, e não consegue trabalhar fora, como que ela vai comprar isso, sabe? Os valores acabam sendo realmente impraticáveis. Aqui eu falando, é um slide mais específico sobre essa pesquisa da Sempre Livre, falando sobre a pobreza menstrual. E aqui temos um dado muito interessante, que é sobre o quanto, em média, as mulheres brasileiras gastam com a compra de absorvente. E assim, em média, por unidade, R$7, vamos dizer, um pacotinho. Ou seja, o custo é bem alto para garotas em situação, como eu falei para vocês, de vulnerabilidade social e econômica.
Há iniciativas de ONGs internacionais, no Piauí, no Maranhão, no Rio de Janeiro, que fazem a distribuição desses absorventes, mas, gente, acreditem, não é suficiente, infelizmente. E de acordo com as Nações Unidas, 12% da população feminina do planeta vive esse drama menstrual, de não conseguir ter acesso a esse item de higiene básico. Então, assim, passa a ser uma situação de saúde pública. E por que todos nós temos que nos preocupar com essa pobreza menstrual? Porque isso vai aumentar o que? A desigualdade. Então, é interessante que a gente fomente essa discussão. Vamos passar aqui rapidinho. Tem uns outros dados que o Dr. Sinelli até comentou no início, na apresentação, na introdução. Mas aqui, estima-se que uma mulher faz uso de cerca de 10 absorventes descartáveis em cada ciclo menstrual. E que isso de 10 a 15 mil entre a puberdade e até a menopausa, dentro da vida de uma só mulher. Multiplica isso por toda a população feminina do nosso país. Como no Brasil não tem esse sistema de reciclagem relacionado especificamente para os absorventes higiênicos, eles acabam sendo descartados nos lixões. Ah, sim, posso disponibilizar os slides. Pode deixar. Gente, continuando aqui. É importante ressaltar também que existem lugares no mundo em que os absorventes menstruais, eles simplesmente não são fáceis de ser acessados. Falei para vocês de pessoas que estão em questões de vulnerabilidade social, em lugares periféricos, mas também existem mulheres que estão na região rural e que sofrem diretamente com a consequência do não acesso a esse tipo de material. E a gente tem que parar com isso, porque, assim, isso só vai parar de acontecer quando a gente parar de tratar a menstruação como um tabu, uma coisa que a gente tem que manter segredo para ninguém ficar sabendo. Porque, no final das contas, é uma questão de dignidade. E a tributação ela vai estar ligada a isso diretamente. Inclusive, eu coloquei uma observação aqui embaixo de uma jovem inglesa que ela acabou virando notícia no mundo porque ela fez o quê? Ela estava menstruada e ela participou de uma corrida, justamente para chamar a atenção das pessoas, para conscientizar as pessoas que não têm acesso aos produtos femininos, e começou a criar um movimento na Inglaterra para que a menstruação deixasse de ser um tabu, para que as mulheres parassem de ter vergonha de algo que faz parte da sua natureza. Eu vou avançar aqui um pouquinho, porque eu sei que meu tempo já está acabando. A tributação sobre a menstruação, como é que vai funcionar? Gente, ela é bem alta. O Brasil é um dos países do mundo que mais tributam absorventes e tampões, considerando a incidência do PIS, da COFINS, do ICMS. E, assim, de propósito, a gente tem que falar também sobre a questão do IPI. Eu coloquei aqui para vocês, logo em seguida, quanto em média um absorvente tem de tributação? É 34,48%. Isso ele sendo classificado como item de higiene. Índice de PIS, COFINS, ICMS, e, por enquanto, a situação do IPI está zerada, mas, gente, isso pode ser revogado a qualquer momento, tá bom? ICMS, alguns estados têm benefício, outros não, estamos lutando por isso. Aqui nós temos sim. Aqui, para mim ficou pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aqui nós temos um gráfico, ele foi montado pela pesquisa da Metrópole, justamente falando sobre vida, bem-estar, e vai falar sobre o quê? A quantidade de absorvente que a mulher vai consumir ao longo da vida dela. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas chega a ser a quase R$5.000. Diferente, enfim, dos homens. Gente, nós já paramos para observar hoje que a gente gasta bastante com absorvente, né? E que esse item, ele é facilmente encontrado em farmácias e mercados. Mas, assim, o Portal Nexo, ele fez um levantamento. Se vocês quiserem, posso mandar também o link desse levantamento, que apontou que cada cidadã paga ao governo, durante toda a sua vida, uma média entre R$ 852 a R$ 4.849, relacionado a tributos
pelo consumo de absorvente íntimo. Isso levando em consideração, é claro, um ciclo menstrual de 28 dias, com duração de 5 dias, uso diário de 4 absorventes. Mas assim, óbvio que esse gasto ele pode variar de acordo com o consumo da mulher e também das marcas. Mas vamos passar aqui. O Brasil, como eu falei para vocês, é um dos que mais tributa os absorventes e tampões no mundo. Esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês também é da metrópole. E o impacto ambiental é que os absorventes comuns, sintéticos, eles demoram em média 100 anos para serem decompostos dentro da nossa natureza. Além disso, eles podem contaminar o meio ambiente, porque eles contêm aditivos químicos que podem gerar, enfim, problemas ao solo, no caso de aterros sanitários. E, assim, gente, uma única pessoa que tem, em média, 450 ciclos menstruais durante a vida, ela usa, em média, 10 mil absorventes, que gera 150 quilos de lixo. Se considerarmos que só no Brasil existem hoje mais 62 milhões de pessoas em idade menstrual, chegamos a um número alarmante de quê? 12 mil toneladas de absorventes jogadas fora todo mês, sem ter um processo de reciclagem consciente. Mas, Fabiana, você só está reclamando, me apresenta alternativas. Aqui estão as alternativas. Nós temos os absorventes de pano, e esses são muito importantes porque eles geram renda para a população que está em vulnerabilidade social. Inclusive, lá no Malawi, eles usam isso justamente como uma forma de amparar as adolescentes que não têm acesso a absorventes higiênicos. Temos o coletor menstrual, só que ele ainda é um tabu, porque não é uma forma muito convencional de se utilizar. As mulheres ainda têm esse medo de experimentar outras formas de, enfim, lidar com o fluxo menstrual, e também o preço dele é caro, porque ele não é considerado um item comum de higiene. Então, ele fica em média de 68 a 100 reais, depende muito da marca. E, consequentemente, a tributação também está embutida aí. Nós temos ainda o soft tampão, que é como se fosse uma esponja, mas esse também não é de fácil acesso. O preço também não é acessível, é mais de 60 reais. Então, por mais que ele seja reutilizável, ele não consegue servir de solução para aquele problema que a gente começou a conversar. Tem também os absorventes biodegradáveis, só que adivinha só, eles são caros e eles demoram 5 anos para se decompor no nosso meio ambiente. E quando eu digo que eles são caros, é caros mesmo, gente, é mais de 60 reais. E por último, as calcinhas absorventes, que agora elas estão bem na moda, só que elas custam bem caro porque elas não são consideradas itens de higiene básico. Então, infelizmente, elas ficam uma cerca de o quê? 90 reais, 89 reais, 100 reais. Tudo depende da marca. Minhas considerações finais, eu sei que eu estou extrapolando um pouquinho o tempo. Desculpa, Alcinei, mas eu só quero falar que nós temos que repensar a questão da dignidade das mulheres. Com relação à menstruação, a gente tem que conversar sobre isso de forma aberta, repensar a utilização dos absorventes higiênicos descartáveis, até como uma forma de apoio à saúde da mulher. E não é só um projeto de lei, por exemplo, para distribuir absorventes que vai resolver o problema. Nós temos a questão ambiental. Falei de 12 mil toneladas de lixo aqui produzido para vocês. Então, assim, nós temos que quebrar esse tabu, começar a apresentar essas outras formas da mulher conseguir se cuidar durante o período menstrual e também estimular o quê? Projetos de lei que sirvam de incentivos para que essas indústrias que produzem produtos diferenciados e ecologicamente sustentáveis possam vender seus produtos a preços mais acessíveis. Tudo bem? É basicamente isso, gente. Muito, muito obrigada pela atenção. Deixo para vocês aqui minhas redes sociais. Meu Facebook, meu LinkedIn, Instagram. É tudo Fabiana Barroso ADV. Meu e-mail para contato, que é fabiana@barrosogalvão.adv.br. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigada. Caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de deixar mensagens lá no e-mail da comissão. E é isso. Obrigada. Alcinei, desculpa ter ultrapassado o meu tempo. Não tem problema não, doutora. Se fosse por nós passaríamos aqui a noite escutando vocês palestrar, né? São pessoas de alto gabarito,
que dominam o tema de forma que nós consigamos entender rápido, em 15 minutos, né? O que muitas pessoas passariam dias e dias nos falando, né? Parabéns. E agora nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso painel com a doutora Márcia Regina, ela que é contadora, ela é proprietária da empresa Maria Contábeis, Maria Festa, é membro consultivo da CDT OAB Amazonas, e ela vai tratar sobre o tema incentivos fiscais para novas alternativas ao meio ambiente. Doutora Márcia, agora é com a senhora, fique à vontade. E como eu falei para as outras, aguardamos aí um belíssimo posicionamento seu. Obrigada, muito obrigada, doutor Alcinei, pela apresentação. Muito obrigada a todos. É um prazer enorme, é uma honra, né, estar participando desse simpósio. Agradeço muito a doutora Ragélia. Gratidão, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito acolhida aqui com essa família do CDT. Isso eu já falei várias vezes, então muito obrigada por fazer parte dessa equipe. Vou aqui iniciar minha apresentação. Vamos lá. Bom, o meu tema escolhido, né, aqui é o segundo simpósio, Direito Tributário. Nós estamos aqui hoje no painel de investimento e incentivos fiscais na proteção do meio ambiente. Aqui um pouco sobre mim, mas o doutor Alcinei já fez aí essa apresentação, né, muito melhor do que eu. Então, para quem não me conhece, eu sou Márcia Regina e o doutor Alcinei já fez aí as devidas apresentações. E o tema que eu vou abordar aqui com vocês é incentivos fiscais para novas alternativas de proteção ao meio ambiente. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse tema, porque é um tema muito importante, é um tema que é um tema que a gente deve se preocupar muito, no nosso papel social, né? Para preservar o meio ambiente é muito grande. Então, uma responsabilidade também estar falando sobre esse tema aqui hoje com vocês. E eu trouxe aqui para vocês, né, o direito do ambiente, né, do meio ambiente, ele foi assegurado lá na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 225. Esse direito e obrigação fica explícito da seguinte forma: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder, ao poder da coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações, ou seja, a responsabilidade aí que a gente tem para deixar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, um ambiente, né, sustentável, um ambiente onde todos eles possam viver. E a degradação, né, do meio ambiente natural vem sendo pauta de inúmeras discussões em várias partes do mundo, principalmente quando a gente olha aqui para a região norte, né, para a Amazônia Ocidental, onde se fala do pulmão do mundo, né? Então, a Constituição, quando ela trouxe essa preocupação, ela se pensou no futuro e os olhos se voltaram para onde? Para a Amazônia. Então, o poder público, né, se utilizou desses meios para a criação de políticas ambientais, para que possam incentivar, né, as pessoas, as instituições e as entidades a preservar o meio ambiente. E não existe, assim, um tributo específico, né? Um tributo ambiental. Existe, sim, por determinação da Constituição, a obrigatoriedade, né, da União, estados e municípios a repassar para o meio ambiente, né, da arrecadação, de tudo que eles arrecadam, para incentivar as políticas públicas, sociais e também as políticas ambientais.
Estou vendo aqui que alguém está falando no chat, não consigo ver o que estão falando aqui, mas depois, qualquer coisa que for para mim, eu respondo. Em síntese, temos que o tributo ambiental caracteriza-se como um instrumento de proteção do meio ambiente, com o objetivo de incluir o custo econômico pelo uso dos recursos naturais na cadeia produtiva, a fim de induzir um comportamento mais sustentável do setor. Tá? Madrugada, eu não durmo de madrugada. Bom, alguém está falando aí? Os benefícios do tributo ambiental. Os tributos ambientais formam um conjunto, tem alguém falando aí, tem algum microfone aberto. Foi a mesma coisa. Foi eu que fui. Fiquei lá. Bom, vou continuar. Os tributos ambientais formam um conjunto de parâmetros fiscais integrada por impostos, taxas, contribuições destinadas a contribuir e incentivar a proteção do meio ambiente. E aí a gente tem, né, como uma base o ICMS, que a gente chama de ICMS ecológico, né, que é a taxa de controle de fiscalização ambiental. Eu trouxe aqui para vocês o que a gente chama de ICMS da alimentação. As indústrias e as empresas que trabalham com alimentação, elas lá no decreto, lá no convênio 3719 do ICMS, elas receberam aí um incentivo, né, uma redução na base de cálculo desse ICMS. Então, 30%, né, teve como redução da base de cálculo das notas emitidas referente à alimentação. Aí eu trouxe aqui para vocês, que contador adora um caso prático, né? Trouxe um cálculozinho aqui para todos, explanando. Um exemplo de um faturamento, esse aqui é um faturamento real de uma empresa, né, da indústria, onde ela faturou aí 216 mil numa nota, e aí ela teria que recolher esse imposto, ela pagaria aí de ICMS 38.905, porém, com essa redução aí desse incentivo, né, de 30%, a base de cálculo dela reduz para 151, ou seja, ela só vai pagar 27.233. Para essa empresa, essa indústria ter esse incentivo, claro que ela tem que atender todas as exigências, né, ali do decreto, da resolução, desse convênio do ICMS, como coleta seletiva, ela tem que incentivar dentro dessa indústria o descarte correto desses alimentos, para que eles não vão aí agredir o nosso meio ambiente. Então, para isso, o governo entendeu que havia essa necessidade de incentivar as empresas e a forma que ele encontrou, uma delas é essa aqui que eu trouxe para vocês. E olha, eu falo para vocês aqui com toda certeza, as grandes empresas, a maioria delas gozam desse benefício, desse incentivo, que é muito interessante, né, para a indústria e para as empresas aí estarem tendo 30% de redução na base de cálculo do seu ICMS. Qual a finalidade, né? Os tributos ambientais têm como finalidade um efeito negativo para onerar mais a atividade poluidora, ou seja, se criou-se esses tributos, né? Esse destino desses tributos para isso, para inibir, né? Para que as pessoas não poluam o meio ambiente. E o efeito contrário disso, o efeito positivo, é incentivar as ações protetoras ambientais, ou seja, como as indústrias podem gozar dos benefícios, incentiva ela a modo de promover e promover o desenvolvimento sustentável, que a gente chama de Amazônia Sustentável. Tem vários projetos aí com relação a isso.
O que eu posso falar aqui nas minhas considerações finais com relação a esse assunto? É um assunto muito amplo, é um assunto aqui que, devido ao tempo, eu tive que reduzir bastante, né, para falar sobre ele, mas é um assunto que nos faz refletir. Hoje mesmo eu estava vendo na TV, nos jornais, eu não sei se vocês acompanharam, uma reportagem onde estava se falando sobre, eles estavam pegando coleta da água dos nossos rios, e havia aquela preocupação devido aos lixos que estavam sendo jogados nos rios, e nos nossos rios e igarapés, e onde esse rio, esse igarapé estava desaguando no Rio Negro. Então, estava ali já tendo essa preocupação de fazer essa coleta, né, dessa água para poder verificar o nível de sujeira que havia dentro desses rios. E eu concluo aqui para vocês, gente, deixando uma frase, né, que lá do Chico Xavier, uma frase que eu achei muito interessante, onde ele fala: o ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Então, eu deixo essa frase para que nós, né, todos nós aqui que estamos presentes nesse simpósio, onde ele foi todo direcionado para o meio ambiente, essa preocupação moral do meio ambiente, que a gente possa refletir e fazer um pouco mais pelo ambiente onde a gente vive, de modo que a gente possa, no futuro, deixar uma Amazônia onde está sendo desmatada, onde as nossas árvores estão sumindo, onde as pessoas não estão se preocupando muito com o meio ambiente e o meio onde a gente vive. Então, eu acho que a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção nisso. Esse tema foi muito importante, esse simpósio tem uma importância muito grande, porque se discutiu aqui ao longo desse dia, né, de ontem, de hoje e de amanhã também, a importância dessa preservação. E a preservação, ela começa dentro de casa, na hora da gente descartar o nosso lixo, na hora da gente jogar uma latinha no meio da rua, ou da gente usar um canudo de plástico e jogar ele, né, no local não adequado, da gente descartar de forma incorreta o absorvente, enfim, eu acho que essa preocupação tem que ser de todos nós. Muito obrigada. Eu deixo aqui para vocês a minha eterna gratidão, como eu já falei, e aqui o meu contato, para quem quiser tirar alguma dúvida, né, o meu telefone e também a minha rede social, Márcia Regina, empreendedora. Muito obrigada. Muito bem. Chegamos ao final do nosso painel, né? Gostaria, antes de concluir, agradecer logo as doutoras aí que deram um show à parte, né? Foi escolhido as doutoras que tinham, vamos dizer assim, o melhor potencial para os temas, né? Eu agradeço elas aí, agradeço a doutora Ragélia Canavati, que está de olho em mim aí, né? E eu concluo aqui dizendo para vocês que nesse sentido de proteção ambiental, o sistema tributário ele deve promover o exercício de ações preventivas para minimizar todos esses impactos a qual nós aprendemos hoje, né? Da degradação ambiental, da fauna, da flora, do ecossistema, através de quê? Através de tributações voltadas para isso, através da tributação, não a tributação fiscal, mas da extrafiscalidade, né? Aquela que visa não o tributo, mas sim uma conduta, levar os contribuintes, levar os empresários, levar as indústrias a se conscientizar e preservar o meio ambiente e, consequentemente, ter aí um incentivo, um investimento, né? Para que possa continuar buscando alternativa, buscando meio, como foi bem explicado pelas doutoras, para que nós possamos cumprir aquilo que está lá no 225, né? Que a doutora Márcia bem colocou no artigo 225 da nossa Constituição, que diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para isso, nós podemos exercer nosso papel de contribuinte, de advogado, de pai, de mãe, através
da conscientização, né? E os incentivos, eles são nesse sentido. Os incentivos fiscais, eles são no sentido de quê? Da melhora do meio ambiente, consequentemente, com uma desoneração aí em alguns impostos. Certo? Eu concluo aqui, encerro o nosso painel, agradeço todos que estiveram presentes conosco nesse momento aqui, aos membros da comissão que estão aí presentes, aqui não é membro da comissão, sinta-se à vontade para entrar em contato com a comissão, com as palestrantes, deixar aí sua rede social. Eu queria só acrescentar o DDD 92 aqui no número da doutora Márcia, né, porque ela colocou só o número, e como o nosso evento ele é nacional, você 92 lá no número dela, tá? Mas fica à vontade, já está no bate-papo aí o canal da comissão, você pode entrar em contato. E por hoje, isso foi o nosso painel do segundo simpósio de direito tributário. Amanhã temos mais, não perca amanhã. Amanhã nós estaremos finalizando nosso segundo simpósio, eu tenho certeza que todos que estarão amanhã estarão também dando um belo show de conhecimento. Tá ok? Então, boa noite a todos e até amanhã.